E aí, Beleza? Tudo certo? Então, eu estou com um convidado aqui, o Alexandre. Ele tem uma agência de marketing, né, especializada em branding. Essa matéria aqui, só para você entender, vai para o nosso blog da FAI, chamada Highscore, que a gente posta coisas relacionadas a negócios, marketing, comunicação visual, enfim. E eu quero que você conte um pouquinho a sua história, né, para a gente começar essa entrevista aqui. Certo, vamos lá. Meu nome é Alexandre, eu tenho 25 anos, sou natural de Curitiba e, como o Du disse, eu tenho uma agência de marketing digital. Eu iniciei no mercado fazem 8 anos, ali por meados de 2017 para 2018 foi meu primeiro lançamento digital de infoproduto. E em todos esses anos de jornada eu fui aprendendo algumas coisas que me trouxeram até aqui. E a principal delas é branding, que hoje é o maior componente da agência, é o maior propulsor de todos os clientes que chegam a se conectar conosco. E, bom, se dentro desse tema, o que eu poderia te ajudar, o que eu poderia falar sobre? Então, eu tenho uma apresentado sobre você e eu sei que você tem mais de 1.000 clientes, né, 1.000 marcas criadas, né, e você tem só 25 anos, isso é um feito assim, que a gente não vê todo dia, né? Sim, na verdade são mais de 1.000 marcas, sim, entregues pelo mundo inteiro, Estados Unidos, Canadá, Europa em geral. E um dos maiores diferenciais, eu acredito, é que eu visualizei um grande déficit no mercado de design anos atrás. Eu tenho um irmão dentro de casa que ele é designer, ele atua como há anos e ele hoje reside em Barcelona, né, na Espanha, e o estúdio dele também é lá. E o que eu observei nesse mercado? Existe uma carência muito grande, um posicionamento que possa satisfazer o que o empresário busca. O que eu gostaria de dizer com isso? O design, por longos anos, se categorizou como apenas um preenchimento de lacuna temporal, ao qual você não gerava valor de fato, ou você gerava, mas não sabia apresentar isso para o teu cliente. Então, o que eu percebi no mercado é que hoje os empresários não entendem o valor do branding, muitos deles, não estou generalizando, mas muitos dos empresários, justamente por um déficit operacional, eu diria por uma falha educacional, né? Eu acredito que houve uma falha educacional porque fala-se de negócio, fala-se de empresarização dentro do branding, mas pouco se fala sobre um posicionamento correto. Pouco se fala sobre como introduzir isso na sociedade e qual impacto que isso tem. Porque, Du, a primeira coisa que eu observo é todas as roupas, marcas e sensações que você me projeta é o branding. O branding ele pode ser um sentimento visceral que você causa no teu consumidor, né? Querendo ou não, eu resumiria dessa forma. E a gente costuma dizer bastante que brand is not your logo, né? Que é uma grande citação de Martin Niemeyer, que, enfim, de Phil Knight também, enfim. Tem algumas citações que me encantam e mudaram muito a minha jornada, claro. Consumir designers e empresários do ramo de marketing digital me ajudaram a entender a complexidade disso e a praticidade de utilizar isso no dia a dia também, de consumir, enfim. E é isso. Resumidamente, é isso que eu visualizo para o branding. Tá? Esse é o impacto que eu acredito que causa na sociedade. E é isso. E retomando aquele ponto que você falou de que você acha que alguns empresários não tiveram educação para entender isso, eu já não sou dessa área de branding, né? Já participei de coisas relacionadas a isso, mas o que eu escuto muito, se quiser escutar mais do que eu, é que muitas pessoas confundem branding com identidade visual. Como que você compararia os dois? Bom, você me falou isso e me cativou porque antigamente não se falava sobre isso. Hoje você abre no Instagram, também trata-se de fácil acesso que a gente tem pela tecnologia hoje, pelas redes sociais, e tem muitos reels, muito conteúdo informativo falando sobre branding. Inclusive muitas pessoas se posicionando como especialistas de branding. Eu acho isso curioso, legal. Bom, a parte positiva é que está conscientizando uma geração, né? Uma geração nova, que inclusive ainda é mais ambiciosa, mais fervorosa para negócios desde cedo. Mas me cativa e me deixa curioso no seguinte ponto. Branding e identidade visual
não são opostos, eles se complementam. Identidade visual é um fragmento, uma geração de um sistema sensorial que consegue pavimentar a tua marca no curto e médio prazo. O branding, ele pensa na solução completa, ele pensa de fato em todo o poderio, toda a abrangência que aquela marca pode ter para dar mais poder de ataque, mais munição, mais prevenção. Então ela consegue gerar mais blindagem, ela consegue estudar, por exemplo, competidores para encontrar déficits comportamentais neles, para ainda mais fortalecer a marca. Então são várias veias que o branding interliga, que gera como se fosse uma teia de recursos realmente, que favorecem cada vez mais o organismo completo corporativo. Então, vamos supor, o branding de um bom posicionamento de uma marca, ele deixa uma clareza funcional, muito boa, até para futuros colaboradores. Então, se a pessoa vier se conectar numa marca e tiver um branding, um manual de marca expansivo que introduza muito bem aquela marca, o colaborador que se conectar nessa marca vai entender muito bem como vestir essa camisa. Porque a identidade visual, eu te projeto a ponta de um iceberg. Uma logo, uma paleta de cor, um front set, uma fonte, tom de voz. Isso não necessariamente me mostra qual que é o arquétipo relacional, qual que é a personalidade, jargões, identidades verbais e todas essas ativações subsequentes. Então, na minha opinião, essa pergunta é muito interessante. Eu fico feliz, mas ainda é curioso, porque nós estamos vendo uma geração onde temos muita emergência na internet, temos muitas pessoas acessando facilmente um suposto sucesso, né, atrelado a lançamentos, sejam de infoprodutos. Como eu comentei, em 2017 foi o meu primeiro lançamento na Hotmart. Como vender tudo no Instagram.com.br era o nome do lançamento. A gente literalmente ensinava como monetizar a internet. E eu tinha 17 anos de idade. E eu pude perceber que naquela época, esses dias até me comentaram, se eu soubesse o valor que isso tinha, na época que você tentou vender para as pessoas, eu compraria na hora. Porque na época não tinha Reels, na época não tinha TikTok, na época não tinha Quai, e todas essas outras redes sociais virais. Mas já tinha um público com uma carência de tecnologia muito grande e uma necessidade de trazer holofotes para os seus negócios, porque até então os negócios eram offline. Então, nesse período de transição, a internet canalizou e fundamentou um novo caminho para a sociedade. E as pessoas foram entendendo o branding de diferentes formas, em todas essas categorizações que hoje se dá no mundo digital, seja em produtos perpétuos, infoprodutos, e-books, enfim. Então, esse foi o impacto do branding na IFE, na minha agência, para mim como profissional desde cedo, e o que eu entendo hoje, no contexto atual. Sim, e puxando isso, o branding não existe só para uma marca, né? Também existe aquela questão do branding pessoal, que é até engraçado, uma história que a primeira pessoa que me apresentou, Alexandre, a primeira coisa que ela falou foi: veio um rapaz aqui e ele era muito bonito. Foi a primeira coisa que me falaram. E eu acho que isso tem tudo a ver com o próprio branding pessoal que você fez de si próprio, né? E como que eu gostaria de ver como que a sua imagem para se apresentar para os clientes, ou também casos de branding pessoais que você já fez para alguns clientes seus, acabam impactando, né? Claro, com certeza. A parte do branding pessoal é engraçado, não necessariamente ligado com a beleza, ele é ligado com como você projeta a personalidade que você carrega, né? E aí entram vários tipos de personalidades. E quanto mais você conhece a si mesmo, mais você projeta a sua marca pessoal de uma forma mais objetiva no mercado. Então, quanto mais você sabe quem você é, e aí entram outras crenças que eu não vou comentar, mas eu acredito muito em Deus e o que isso traz como clareza mental e para o meu processo empresarial. Mas cada um com a sua crença. Mas isso é muito sobre como se conhecer, como conhecer e dominar seu arquétipo no mundo empresarial, no mundo dos negócios, no poder de negociação e como trazer isso de uma forma viva para a tua operação. O branding pessoal ele é um canal e
ele pode te valorizar ou te abafar. E é muito interessante porque muitas vezes eu entrego uma marca fabulosa para um cliente e para essa marca conseguir performar bem no mercado, ela depende diretamente de uma performance individual do dono dessa companhia. E às vezes o dono dessa companhia, ele não se conhece muito bem. Ele não consegue humanizar essa marca na rede social. E é interessante porque marcas carecem de rosto, carecem de identificação, carecem de humanização. Então, hoje eu posso desenvolver uma marca fabulosa, mas se eu entrego na mão de um cara que às vezes não consegue gravar um bom vídeo, ou se a empresa não tiver um rosto, as pessoas não se conectam. As pessoas consomem arrobas pessoais. Isso é muito engraçado, porque o ser humano consome o ser humano. Às vezes um PJ, uma empresa, passa uma cara tão institucional que ela distancia o prospecto. Então, hoje, personal branding vai muito a fundo, mas eu tento simplificar aqui, que é uma das formas mais práticas de você conectar o assunto de branding, por exemplo. Legal. E sobre empresas internacionais, como é que se adapta ao teu processo criativo do branding entre culturas, né? Porque provavelmente, né, eu acredito que marca de roupa brasileira é diferente de trabalho que uma marca gringa, né? Bom, como a gente trabalha com diversos segmentos, cada país tem as suas fortalezas, cada país vai ter seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus déficits culturais, suas diferenças de consumo e os seus padrões divergentes. Então hoje quando a gente pensa no Brasil, é um país muito emergente, é um país muito caloroso, é um país que abraça inovações muito facilmente. Então hoje nós temos um grande valor aqui no nosso solo, que é realmente ter um público que consome marketing vivamente todos os dias, seja no celular, seja no Reels, seja na internet, até em propagandas tradicionais, tá, de televisão. Nós somos conhecidos mundialmente por ter esse calor no marketing, esse tato. E hoje eu posso citar, por exemplo, Havaianas, Skol. Então todas essas propagandas, elas trazem um storytelling que, enfim, até falando de arquétipo, né, esse é o arquétipo pessoal comum, né? E o brasileiro é fabuloso em saber usar esse arquétipo. É fabuloso em saber brincar com a pessoa comum, por quê? Porque o brasileiro ele consegue universalizar muita coisa para diferentes tipos de classe, tá? Até porque no Brasil existe muito essa vontade de vencer na vida, essa vontade do romper, do triunfar na vida. E isso também lida economicamente com a contratação, com a base de procura do meu produto aqui. Agora falando fora, Estados Unidos, Canadá, Europa, né, seja Espanha, Itália, enfim, europeu, Canadá, Estados Unidos, personalidades totalmente diferentes uma da outra. Falando dos Estados Unidos, é um país muito aquecido que nos ensina sobre branding desde o início, desde a origem. Os Estados Unidos tem um papel fundamental hoje na institucionalização desse assunto. As maiores agências, inclusive, que geraram grandes valores de branding, de marca, são americanas, obviamente, mas hoje o consumo de branding deles é um pouco avançado, tá? Por mais que as marcas não necessariamente lá fora são tão bonitas, tá? Eu não estou falando de uma forma generalizada, mas nos Estados Unidos não necessariamente as marcas são tão bonitas. Você encontra muita empresa com marca ok, que performa muito bem no mercado, porque o consumo lá é totalmente diferente. No Brasil, você não pode se dar o luxo de fazer isso. A única chance de triunfar aqui é você impactar com branding, que vai canalizar a sensação. Porque no Brasil, o brasileiro, ele precisa muito de uma história. E ele carece de uma identificação. Um país carente, um país que quer tribo. Então, você vê o movimento das tribos aqui é interessante. Hoje você gera um movimento e as pessoas compram esse movimento. Por isso que todas essas propagandas que eu comentei aqui, elas trazem um movimento muito claro. A Nike é o Just Do It, uma marca americana muito forte, né, que tem um movimento. E no Brasil, assim, enfim, uma população muito carente que quer muito vencer na vida. Então a gente vê essa influência muito clara hoje nos processos de identificação de branding, processo global, assim. Mas na parte funcional de execução é muito semelhante. Você vai desenvolver uma marca com
qualquer outra, né? Mesmo processo de criação. Iniciando pelo briefing, daí a gente vai para a parte do diagnóstico, flui para a estratégia, a partir dali direciona um foco para aplicação e design. Mas tem um produto ao qual eu acredito que mude muito, que é o naming, por exemplo. É isso que eu ia te perguntar agora. Queria que você contasse um pouquinho desse case em específico e também sobre o processo, né, de naming que você tem geralmente para montar, né, as marcas. O naming é muito interessante, que é como você dá vida em um primeiro passo, de uma forma muito clara também, por quê? O impacto do nome é a primeira impressão de uma marca. E o poderio fonético, como você consegue ganhar o teu jogo na pronúncia, na fixação desse nome na mente do consumidor e na expansão desse nome na praça, faz com que você já tenha passos adiante da sua concorrência, sabe? E a gente veio se especializar em naming, e é um dos produtos favoritos que eu tenho, e são vários produtos que a gente tem de naming, por exemplo, o Brutalio, que é dos cookies, a gente tem a Sofio, nós vamos ter Spectro, temos Lexen, Lizify, são centenas de nomes, mas esse é um produto em específico, como eu comentei, que a influência internacional é grande, até porque o final de um name é um registro. Eu não posso desenvolver nomes que eu somente aprecio e falo, um nome bonito, um nome, enfim, criativo. O nome ele precisa chegar num fim muito claro, que é a registrabilidade. Então, em paralelo a toda essa veia criativa, esse impulso de gerar um nome fabuloso, que se pilarize muito bem para as vertentes de personalidade da marca, eu preciso que esse nome seja realmente funcional. É um grande desafio gerar um bom naming, porque um naming ele te dá uma abertura para ativações de identidade verbal. Né? Então, identidade verbal são todos os jargões subsequentes à marca que correspondem a esse organismo. Então, como você vai lidar com o teu público, como você vai conversar com eles. Então, por exemplo, já comigo, entende? Hey, como é que você está? Então, às vezes, trazer informalidade ou não, isso é uma ativação verbal, que muitas vezes o naming é uma boa porta de entrada. Então, por isso que deve haver um grande cuidado nesse setor. E eu ainda recomendo muito para quem não sabe no que se especializar no marketing digital, realizar naming, porque é um mercado, tem bastante mercado e poucas pessoas nichadas realmente boas nisso. Tá? E existe um déficit muito grande de pessoas que tentam inserir isso numa proposta complementar, às vezes cobram junto com outro produto, mas não necessariamente executam isso da forma correta. Então eu recomendo naming, tá? A especialização nisso. Então fica a dica aí. É um produto muito legal, fica a dica com certeza. E eu tenho a parte que eu tenho que gostar também, não é fácil. Tá? Realizar naming é pensar e quebrar a cabeça milhares de vezes. O ChatGPT não vai te levar um naming, tá? Vai te fundamentar a ter muitas percepções, mas não vai te dar um naming. Tá? O naming é realmente uma arte de junções, de trocadilhos, de como você realmente brincar com as palavras. Né? Então, para a gente finalizar, né, a última coisa que eu quero te perguntar é sobre, assim, você é um cara jovem, né, que já conseguiu montar inúmeras, né, marcas, e como que você, qual foi a tua inspiração, assim, tipo, vou focar em fazer brain, né, qual foi aquele fogo que teve, dizer, não, vou focar nisso, se teve algum caso, assim, que você falou que, por exemplo, fui menosprezado, fui, não sei. Bom, o meu caso é que eu venho de uma família média, não é da... Enfim, uma família ok, nunca me faltou nada, mas eu sempre identifiquei o branding como um poder de colocar essa voz que está dentro de mim para o mercado e fazer esse barulho da forma correta. Deixa eu tentar explicar isso. Hoje mudou muito como era antigamente. Antigamente, grandes famílias dominavam o mercado. E é claro que ainda existem grandes hierarquias no mundo empresarial, aos quais os poderes decisórios são deles. Em Curitiba, São Paulo, hoje você vai botar alguns territórios, tem muito isso predominante, principalmente no Brasil. E eu vi o branding como
um poder de vibrar essa minha revolta social e entregar para grandes ideias o poder de triunfar, o poder de realmente projetar tudo aquilo que estava guardado neles. E hoje a gente vive um momento da sociedade que, através da digitalização, não existem mais essas hierarquias tão presentes como antigamente. Então o Branding, para mim, ele me ajudou a entender que eu poderia auxiliar pessoas a alcançarem e realizarem o sonho delas financeiramente, socialmente, relacionalmente. E um viés muito importante eu tenho uma outra empresa chamada Ultrapil, que é uma empresa de encapsulados via dropshipping, e eu virei professor de algumas comunidades e eu entendi que, principalmente no mercado de dropshipping, existe uma necessidade muito grande de você conseguir trabalhar 100% com branding, até porque o teu produto em si, físico, ele não é um produto necessariamente muito diferente dos seus competidores. A forma que você vai diferenciar da concorrência é gerando uma história aí. E quando eu me afiliei a essas comunidades, eu comecei a ensinar, eu desenvolvi diversas marcas de drop que vendem muito hoje para alguns clientes. Eu comecei a ver a performance dessas marcas na praça, faturamentos altos e muita validação de mercado, e me cativou muito entender esse cenário. E aí eu fui entendendo e trazendo isso para mim. E hoje eu fundei a Ultrapil, que é uma empresa minha, como eu falei, de encapsulados. Eu tenho uma tríade, melatonina e triptofano. Eu tenho um produto para TDAH, que é o Ultra Smart, que é o pretinho, que ele tem fosfadioserina e coenzima Q10, que também tem álcool, e um produto de libido chamado Ultra Boost. O Ultra Boost ele tem cacau hidrolisado, vasodilatador, multivitamínico. E por que eu falei dessa empresa? É uma solução de dropshipping. Eu pego um produto, digamos, como se fosse um white label, imprimo a marca, fiz um name inicial para gerar o Ultrapil. Através desse name eu gerei o que eu falei anteriormente, ativações verbais. Então eu gerei o Ultra Boost, eu gerei o Ultra Smart, eu gerei o Ultra Nap. Olha o trocadilho da brincadeira de cada um dos pods. E aí quando eu entendi isso, eu comecei a gerar linhas editoriais para cada produto. E o impacto dessa história foi ver a empresa vendendo cada vez mais, enfim, se posicionando de uma forma independente. Ali eu não preciso estar com a mão na torneira, eu não preciso estar tocando para ela funcionar, mas ela foi uma operação que foi se solidificando. Então o impacto do branding nos meus negócios foram esses, na Ultrapil foi esse também. E eu acho que, para resumir, foi isso. Eu fiz alguns lançamentos e falhei vários lançamentos. Quando eu falhei vários lançamentos, eu perdi muito dinheiro, comecei a me questionar o porquê estava dando errado, até que eu acertei em um deles, ano passado, no mercado financeiro B3, para o influenciador, que eu produzi e lancei, e usei todas as estratégias de branding para a gente conseguir performar bem ali. E, bom, resumidamente é isso. Foram mais de 1.000 marcas, como você comentou. Tem Clube Curitibano, teve posicionamento do Graciosa, da região de Curitiba, que é onde vocês estão, né? Café do La Musique, grupo grupo do Café de São Paulo. A gente gerou uma festa em Campinas, que posicionou o grupo no mercado. Vai ter aqui na região de Curitiba diversos outros também, né? Então, se a gente for falar uns maiores clubes automotivos, a Ford Club, que vem fazendo um trabalho lindo, assim, nacional, até internacional já vi impacto disso. E por aí vai, assim, se eu for falando tem várias outras, mas essas são algumas que talvez vocês conheçam, que vocês podem checar também no nosso perfil depois. Então, perfeito, André, a conversa foi muito bacana. Vocês sigam, né, as redes sociais da Orelha, tem aí info.media, né? Info.media, exatamente. Isso. Não sei se você vai querer também divulgar o seu Instagram pessoal, se vale a pena, mas também tem a Ultrapil, né? Ultra.pil, é isso? Ultrapil. Ultrapil, tudo junto. E também o Hivecore, né? Acompanha a gente no nosso blog, você é postado semanalmente, né? E obrigado pela audiência. É isso. Valeu, galera.